São João desceu do céu pra vir a festa dele. São João desceu do céu pra vir a festa dele. Eu vou reunir, eu vou guarnecer, turma de São João Batista pra fazer terra tremer. Essa coletiva é determinada pelo fato de termos tido na noite de ontem, às 21h50, a confirmação do primeiro caso. Subiu para 22 o número de casos confirmados do novo coronavírus no estado. Subiu para 273 o número de casos do novo coronavírus no Maranhão. Começou hoje na região metropolitana de São Luís, no Maranhão, o chamado lockdown. Silêncio, silêncio. Eu peço silêncio para você me ouvir. Na verdade, nós, em 2020, conseguimos até fazer o primeiro ensaio aqui no Viva Maioba, porque nós também fazemos os ensaios itinerantes. Se não falha a memória, foi dia 14 de março. E quando foi exatamente no dia 17, o vírus se alastrou Brasil afora, mundo afora, e tivemos que cancelar todas as nossas programações. No Boi da Floresta do Mestre Apolônio, a gente tem uma organização, um planejamento anual, né? Nós já temos os nossos rituais, que são obrigatórios, digamos assim, e fora isso a gente tem diversas outras atividades que é de praxe que a gente desenvolveu, oficinas, palestras, cursos, visitas. Para o ano de 2020, a gente tinha esse planejamento já todo feito, nosso calendário de ensaios, a preparação toda para a temporada junina e tudo isso. Quando chegou, assim, foi pós-carnaval, né? A gente ainda estava no clima do carnaval. Pós-carnaval, a gente recebeu a informação de que o Maranhão já estava dentro desse cenário e que a gente já tinha pessoas contaminadas e que tudo teria que parar, né? E foi uma correria, logo em seguida veio o lockdown, que nós fomos um dos primeiros estados a entrar em lockdown. E aí veio aquele sentimento de como vamos fazer para continuar, né? O que fazer para continuar, já que não podemos nos reunir. Para nós foi tão difícil, porque a gente gosta de fazer nosso calendário todinho. Aí a gente não podia sair. Porque, olha, só para você ver, um ano que a gente não vai lá na capela, quebra a nossa tradição. Porque quando quebra uma coisa, para a gente juntar é difícil, né? É tipo, quando uma pessoa que comanda um bumba-boi, a gente passa... É uma brincadeira, a gente sabe que é uma brincadeira. Mas é uma brincadeira séria, né? Que tem muita coisa por trás, né? Quando a gente quebra uma coisa que seja, é um prejuízo. E para a gente juntar de novo, é dolorido. O que fazer, como fazer, vivenciando esse acontecimento de tamanha espanto e pânico para todos nós. Mas a Maioba não pode parar, nós temos esse lema, né, desde a época do meu pai, a Maioba não para, nós fazemos o boi para fazer a alegria do povo. E aí isso começou, né, nos trazer para a realidade e nos fazer pensar em como se mexer, como vamos mexer, porque tem um outro efeito, ficar parado sem nenhuma atividade, isso faz as pessoas dispersarem, as pessoas se afastarem, a saúde mental começa a ficar comprometida. E tem muita gente que vê a atividade cultural como um escape, um momento de confraternizar, de encontrar pessoas, né, de tudo isso, principalmente os idosos. Então, não ter isso, como é que a gente ia sanar esse problema e manter o boi ativo, de alguma forma, né? Porque isso impactaria o boi diretamente. As pessoas se afastam, vão fazer outras coisas, perdem a vontade, entristecem, né? Tudo isso. A gente luta muito para manter, porque a nossa história é manter o boi, né? É permanecer, para um vai deixando para o outro, para a gente não ter que ir parar só nos livros,
entendeu? Porque a gente acha muito, mesmo que não seja para os outros, mas a gente acha muito importante, porque faz parte da história da gente. Os tambores, né? Essa brincadeira, a gente assim, acha que está dentro da gente. E é mesmo, basta a gente pegar um pandeiro, bater um pandeiro de couro. Parece que a gente surge. Só a gente mesmo para, né, sabe, sentir aquele, parece que a gente está surgindo, assim, de baixo da terra. O barracão do boi é um lugar onde as pessoas vêm, como é que eu posso dizer, diariamente. É uma atividade cotidiana. Diz assim, eu não vou na sede só quando tem alguma coisa. As pessoas que moram aqui por perto, vou lá no barracão, vou ver como é que tá as coisas. Eu vou ver São João. Tem muito isso. As pessoas dizem, eu vou ver São João. E aí a gente teve que conversar com as pessoas e explicar para elas que elas não poderiam vir. E aí a gente conversou pelo grupo do WhatsApp, explicou, né? Eu praticamente me encarreguei dessa função de recolher o máximo de informação que a gente poderia conseguir e para orientar as pessoas, orientar de como se proteger, orientar de como proteger sua família, como evitar lugares. Nós temos que evitar ficar doente. E aí a gente pensou em quê? Em alimentar a nossa galera com informação. O nosso primeiro passo, assim, quando a gente absorveu a história da pandemia, foi informar da informação. E nos preparamos para planejar o que a gente poderia fazer nas datas de rituais que a gente não pode adiar, não pode mudar de dia. O que fazer, como fazer. E aí, se aproximando o período junino, e eu fui chamado pelo pessoal da Mirante para fazer, eu já havia feito uma live no Instagram da Maioba. E aí deu uma repercussão boa, aí fomos chamados pelo pessoal da Mirante para fazer uma parceria e fazer uma grande live. E nós concordamos plenamente, e de modo que foi um sucesso, né? Além até do que a gente imaginou, com mais de 50 mil acessos diretos, e para nós foi prazeroso, mas também foi uma surpresa. A gente não imaginava que chegaríamos a tanto, né? Que tivéssemos tanto adesão da sociedade com a nossa Maioba. Mas nesse período a gente também trabalhando o que fazer na véspera de São João. Nós temos o ritual de fazer o batismo do boi. Isso não pode passar em branco, porque tem um ato cultural, mas paralelo a isso tem um ato religioso. E a gente também procura cumprir à risca. E de modo que pensa daqui, pensa dali e tudo. E aí surgiu a ideia, por que não fazermos, né, uma louvação a São João após o batizado? Aí eu fui fazer uma visita na casa da minha filha, que mora aqui próximo. Estou lá, bati no portão e tudo, aguardando ela vir abrir o portão, e passa uma romaria. O padre numa caminhonete aberta, um sonzinho, falando, e 2 ou 3 carros acompanhando. E ali veio o estalo. Digo, cara, a gente pode fazer isso após o batizado, né? Criar uma alternativa, pega um carro de som, e aí a gente fazer o cortejo nas ruas de São Luís, dando as boas-vindas ao São João. Toda mudança é obra do Pai Criador. A esperança se renova na voz do novo cantador. No primeiro ano nós não pudemos subir na capela, nós não pudemos descer. No dia 29, sabe, que a gente teve, no primeiro 29 que teve, que a gente não pôde participar, aí mesmo assim nós fomos lá. Aí nós pegamos, aí foi só o boi, a gente ficava no carro, aí ele subiu, né? O miúdo subiu, foi lá na capela e desceu. O padre abriu, aí ele esteve lá e dançou um pouco e desceu. Aí fizeram até uma reportagem na Mirante, disse assim, e lá vai o boizinho do Pindaré, solitário, subindo, né? Foi tão bonito que eu achei. Aí subiu, foi lá e veio. Mas essa pandemia foi muito difícil para nós, muito mesmo.
Eu fiquei pensando, particularmente eu, assim, fiquei pensando de como a gente poderia fazer alguma coisa sem reunir a galera e ativar o boi. Aí eu conversando com Nadir Boi da Floresta e Regina Boi de Leonardo, disse, cara, a gente podia fazer um bate-papo, né? Podia fazer alguma coisa assim. Exatamente, se tu fizer, a gente vai, a gente fala. Aí eu comecei a pensar nisso. Minha cabeça de produtora, ficou pensando, né, em como esses bois tão tradicionais, parados, com tanta gente que envolvida nisso, sem poder fazer nada. O que a gente pode fazer? Vamos trabalhar conhecimento. E aí eu pensei numa live de bate-papo, que era o encontro entre essas duas pessoas, Nadir e Regina, Cláudia Regina, falando sobre as atividades, né, do boi, a gestão feminina delas, e como a gente ia fazer isso? Vamos fazer online, vamos fazer uma live no Instagram, eu posso mediar, e foi meio assim, vamos fazer alguma coisa só para não ficar parado. Acaba que se criou uma live chamada Papo de Mestre, a primeira foi na sede do Boi de Leonardo, fiz com elas duas, fiquei intermediando, transmitindo no Instagram com um celular e um fone de ouvido. E, assim, foi muito legal, a galera interagiu, deu muita gente acompanhando. E foi, assim, uma abertura do negócio. A partir daí, a gente começou a perceber que o virtual, né, que o audiovisual, seria o mote do momento, seria o que a gente tinha de ferramenta para se manter próximo do nosso povo e se conectar e continuar em atividade. Foi a partir dessa live que a gente conseguiu, na verdade, a CUFA Maranhão, que é a Central Única de Favela, nos procurou para trazer ações de assistência social para a Comunidade da Liberdade. Nós fomos intermediadores disso, né, representando os dois bois, as duas entidades, e foi assim que começou nossos trabalhos em 2020. Então, a gente fez essa live, fizemos essa parceria com a CUFA, começamos a receber cestas, fazer cadastro, cestas, bolsas virtuais, né, com o aplicativo do PicPay, implantamos o projeto Mães da Favela aqui, e depois cestas básicas, enfim, foi um trabalho de meses, né? A partir daí, a gente começou a ver as possibilidades de registros e transmissões dos rituais. Nós não tínhamos ninguém que tivesse chegado aqui falando assim pra gente, eu vou falar dessa parte. Tanto é que a gente nem sabia, nem tinha registro de quase nada. O que eu tinha era registro que eu tirava da própria, do celular. Mas, quando foi uns 4 ou 5 anos atrás, a Carolina Martins começou a me orientar. Aqui já veio o Pablo, chegou, ajudou a gente demais. Ele que faz essa parte ele faz vídeo. Inclusive, o batizado do boi agora, ele botou no edital, a gente foi até agraciado com uma quantia. E daí foi que nós fomos despertando para essa parte aí que a gente precisa de criar uma raiz, né? De ter uma identidade. Não é só a gente fazer para a gente, porque se a gente fizer para a gente, não deixar registrado, vai ser em vão. Fizemos umas lives, fizemos aqui do batizado do boi, fizemos da morte do boi. Olha, a morte do boi foi transmitida ao vivo pelo YouTube, que nos livrou até de estar com um pires na mão. Na verdade, a rede social, ela já vem há bastante tempo, mas para nós é um fato novo. Vem de 3, 4 anos para cá que a gente vem criando Instagram, YouTube, etc. e tudo. E de modo que a participação do público para conosco é algo fantástico. Eu ponho uma nota aqui no meu WhatsApp, eu peço para minha filha colocar no Instagram. Cara, em questão de segundos, tanto retorno, isso e aquilo. Eu fico feliz e muito agradecido a Deus
em haver essa conexão, essa correspondência positiva para com a nossa brincadeira. O nosso Instagram ainda não tem o profissionalismo trabalhando, direcionando, já está contratado. Já estamos com um profissional habilitado para poder passar esses informes nas redes sociais. Em toda a plataforma a gente vai ter, né, a informação direta e profissional da nossa Maiobra. Porque a gente não para. O boi no terreiro, em regra geral, ele acontece junho e julho, né? Algumas outras brincadas antes ou depois, mas o foco é esse período. Mas nós aqui, a gente não para. Hoje, graças a Deus, a gente consegue um profissional que faz isso, uma profissional que faz isso, inclusive a Yara Dália, que eu já tive reunião hoje alinhando aí as coisas do fim do ano, mas são profissões que antigamente o boi não absorvia, entendeu? Que a gente sempre sabe que é importante e que seria legal a gente ter, mas a gente não tinha, até por uma questão financeira mesmo, e que começou a virar uma prioridade. Esse é o fato. Então, a gente conseguiu dar uma atenção melhor ao Instagram no ano passado, com esses trabalhos, Luísa gerando os materiais de fotografia, pequenos vídeos, alguma coisa, editando materiais que a gente já tinha parado, e aí a gente começou a fomentar a rede social, principalmente o Instagram e o YouTube. Então, começamos nessa atividade de vamos fazer coisas para o povo assistir, vamos fazer videozinho, faz um recorte desse vídeo aqui, é um vídeo longo, a gente faz um recorte, posta um vídeo no Instagram e pá. Uma coisa maior a gente joga no YouTube e tudo mais. E a gente foi caminhando nesse sentido. Paralelo a isso, o trabalho de assistência social com a CUFA, distribuindo cesta, fazendo cadastro, visitando gente. Eu particularmente trabalhei na rua, na pandemia, eu estava na rua, indo nas casas, fazendo cadastro do povo, visitando as mães, conhecendo famílias em situações precárias e, graças a Deus, a gente conseguiu ajudar. Esse negócio dessa pandemia, a gente vê que foi uma coisa muito séria mesmo. E apesar da gente, que aqui não tem um que se diga que é um empresário, que é um comerciante, não, nós todos somos mesmo de baixa renda. Nós todos somos subemprego, nós não temos pessoas que têm escolaridade quase que zero. Analfabetismo com inteligência são diferentes, né? Mas a gente trouxe a sabedoria, né? Um vem trazendo a sabedoria do outro. Nós não somos, como o pessoal fala no interior, que somos, tu não é estudado, falando de tal, estudado. Nós não somos estudados, mas nós somos inteligentes. A gente mesmo é nosso padrinho, a gente mesmo se acha bonito, a gente mesmo luta por nós mesmos, entendeu? A gente se acha, quando a gente bota a nossa, quando a gente coloca a nossa fantasia, nossa indumentária, a gente acha que é o rei. Em nome de Jesus, de São João,